Graça e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, 2018. Mais uma vez queremos lembrar aos irmãos que perseverem na leitura. Como dissemos ontem, o livro de Levíticos e o livro de Números são o teste para aqueles que querem ler a Bíblia de maneira sequencial. Normalmente são esses dois livros que fazem as pessoas desistirem da leitura sequencial. Então eu quero estimular você a permanecer firme. Se está registrado essas genealogias e se estão registradas as práticas do sistema sacerdotal judaico com referência ao sacrifício e à liturgia do culto, então se Deus deixou pelo Espírito Santo inspirando pessoas esses fatos registrados, eles são de suma importância para nós também. Então, eu quero que você persevere, permaneça firme, a fim de que nós possamos, no final de 2018, como foi em 2017, podermos dizer, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, nós lemos a Bíblia inteira mais uma vez. Então, quero convidar você, capítulo 3 de Levítico, vamos ler hoje 3, 4 e 5, segunda-feira. Então, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 3 está escrito: E se a sua oferta for sacrifício pacífico, e se oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. E se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor oferecerá, e porá sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave, também a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando a alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, o degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. O sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. E também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático,
perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e a fressura de sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, é expiação do pecado da congregação. E quando um príncipe pecar por ignorância, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará na base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito, trará, e porá sobre a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5.
Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não denunciar, então levará sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal, ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará a expiação da culpa que cometeu ao Senhor, 2 rolas, 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça, junto ao pescoço, mas não a partirá, e do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se a sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima um incenso, porquanto é a expiação do pecado, e a trará o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como a oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é. Certamente se fez culpado diante do Senhor. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos lendo capítulos 6, 7 e 8 do livro de Levítico. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim o permitir.